Semana passada eu estava estudando sobre a terapia cognitivo-comportamental, como sempre. Eu cheguei num exemplo de estudo que falava sobre as crenças centrais, sempre sobre as crenças intermediárias, como que elas vão formando o nosso pensamento habitual, corrente, o pensamento automático, que é aquele pensamento que nos assalta constantemente, que a gente percebe, mas não apreende, digamos assim. E um exemplo, ele falava a respeito da incompetência, da tecla ali que, para a paciente ali, que estava num exemplo, a ótica dela de vida era, num momento depressivo ali, sob um estado depressivo, era de que ela via sempre incompetente. Ela via-se, aliás, sempre de forma muito incompetente. E, de fato, isso toca nas nossas incompetências. Para ela ali, era um gatilho alguém falar que conseguiu se antecipar numa matéria, numa disciplina. Ela já se comparava, porque lá na história dela de vida, ela teve essa comparação muito reforçada, pela mãe dela, por ela mesma, de forma que a depressão ela foi sendo alimentada e o estado depressivo foi alimentando um pensamento dela de incompetência, mesmo que houvesse dentro disso sinais de competência. Então, assim, nem sempre ela se via incompetente nas coisas, mas quando estava sob efeito depressivo, ela tinha essa ótica praticamente exclusiva de eu sou assim, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo avançar, eu sou assim, assado. E eu queria trazer um exemplo para a gente conversar, um exemplo muito pessoal, que é a respeito do dirigir. Então, eu recentemente fiz 10 anos aí de carteira de motorista, e essa é uma história que para mim marcou muito. Eu, quando era mais jovem, estava aprendendo a dirigir e tive a infelicidade de prestar 4 vezes a prova, a prova de a prova prática, né? Então eu tinha um problema ali para lidar bem com a embreagem. E 4 vezes eu me senti, eu passei na quarta vez, então eu repeti 3 vezes. Então eu me via muito incompetente naquela época para conduzir um carro, para conduzir um veículo. E o carro automático não tinha ali ninguém na família que tinha um. Então eu me senti muito incompetente. Falei, não, eu nunca vou dirigir, isso é difícil. Graças a Deus, graças ao meu pai, que me deu ali uma força muito grande, eu não desisti de aprender. Mas é claro que eu chorava muito. Falei, nossa, mas é importante dirigir, eu quero isso, mas não acerto. E é claro que isso alimentava, né? Acho que é um exemplo que para aquele momento para mim foi muito intenso, foi muito forte, mas há muitas pessoas que se deparam com circunstâncias parecidas, semelhantes, que vão se achar incompetentes. E isso muitas vezes extrapola para outras áreas. Ah, eu não sou incompetente para dirigir, eu também sou incompetente para aquilo, para isso, para isso. Isso não é verdade. A gente muitas vezes a gente tem um olhar, digamos assim, enviesado, quando a gente está num humor mais depressivo, quando a gente está num momento mais delicado, mais frágil, a gente vai ver as coisas de uma ótica muito pessimista. A gente não vai ver ali uma evidência, nossa, Vitor, você foi bem numa matéria. Ah, mas isso foi sorte, isso foi que estava fácil, a maioria foi também muito bem. A gente vai propor ali uma objeção. Mas é interessante a gente pensar que momentos assim de incompetências existem. E mesmo que a gente não tenha uma, digamos assim, estados depressivos, nós vamos ser incompetentes em muitas coisas também. Aí eu acho que é esse que eu quero falar com esse vídeo. Eu sou incompetente em, por exemplo, ser um sommelier de vinho. Isso
para mim não faz muita diferença agora. Não é para mim tão funcional, tão útil. Então, quando a gente fala de funcionalidade, cada um vai ter o seu. Tá passando um carro aqui. Opa. Tô gravando vídeo aqui e fazendo ao vivo. Muito bem. Então, nós vamos ter várias incompetências em coisas que de repente são irrelevantes ou para a gente não faz sentido ali. Então, você tem que ser incompetente naquilo que você se propõe, naquilo que você trabalha, naquilo que você convive, ser um esposo competente, ser um pai competente. E é claro que, vez ou outra, também você vai se questionar quanto a isso. Será que eu sou bom em casa, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto um profissional? É uma dúvida pertinente, né? Acho que é uma competência, que é um momento que a gente tem que sim se questionar, até mesmo para não acomodar. Então, assim, nem se convencer que é totalmente bom e nem se prostrar, nossa, eu sou incompetente, nossa, eu não vou fazer mais isso. Não, aí tem que haver ali uma, um movimento também de esforço. Não, tá bom, eu sou incompetente, mas isso para mim é importante, tá bom. Por onde eu começo para melhorar isso? E daí sim a gente vai conseguir dar passos. Porque eu acho que essa é a dinâmica da coisa. Naquilo que para mim é relevante, que é importante, eu vou ser o máximo que eu puder competente. E isso de fato eu vou melhorar as coisas em casa, eu vou ser um bom esposo, vou ser um bom pai, eu vou ser um bom profissional. Não vou ser o melhor talvez, mas eu vou ser melhor do que eu era ontem. Então, olhando 10 anos depois aí de dirigir carro, com certeza para mim é uma grande vitória que eu alcancei. E para mim, nossa, hoje eu dirijo como diz a expressão, né, com uma mão na costa, né? Claro que eu não vou dirigir com uma mão na costa, mas com muito mais facilidade. Então a gente, como eu insisto em falar, o ditado do meu pai, que para mim em vida já é um legado, né? Você pratica, você faz aquilo que você pratica. Então, há erros inevitáveis, há erros que constroem o aprendizado, que não são, digamos assim, erros absurdos, que são erros fundamentais, que são erros que você vai ter que aceitar, você vai ter que engolir mesmo o orgulho de que você vai errar muitas coisas para melhorar, para ser bom, para ser excelente, para atingir uma expertise. Então, assim, muitas vezes, como eu comentei, o momento de depressão te atinge, te está te visitando, mas, mas procure alguma ajuda, né? Às vezes esse é um problema que você sozinho tá se esforçando, tá insuperável, tá difícil. Confere o vídeo que eu já gravei, aliás, falando sobre o sofrimento, sobre o teu problema, aquilo que você vem enfrentando. Mas é isso. Eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você não se inscreva. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. E marca aqui. Aquilo que você pratica, você faz. Tá bom? Até o próximo vídeo.